Vamos Então, eu acho que eu também tenho que stop share. Eu vou começar com share, com sound. Yes, now, ok. Então, como falando para vocês, estamos na lição 6, a última desse curso Nesto. O curso Nesto é simplesmente uma introdução ao Esperanto, mas uma boa introdução. Vocês já estão com bastante informação do Esperanto e de como que a língua funciona. Agora é só entrar num curso regular, tipo EQ, IKEO, COQUE, que finaliza assim, o conceito fundamental da língua. Depois é só progredir em termos de uso, prática. Mas aí você vai oferecer um desses para a gente? Sim, mas não vai ser no domingo. Vai ser Não, pois é. Não vai ser no domingo, mas um outro dia. Sim, eu vou oferecer, Ah, ótimo. tá? E aí a nossa reunião do Coralo vai mudar para esse dia. Esse dia que a gente tem que discutir no Coralo qual que é o dia que vocês vão querer, para a gente votar num dia. Mas eu quero me liberar do sábado e domingo, que eu tenho problemas nesses dias. Sim, sim. Entendeu? Então, vamos lá. A primeira coisa são conselhos por pli bona lernado, né? Os conselhos para um melhor aprendizado, né? Então, a primeira coisa, o emprego dos pronomes pessoais precisa... O Adonis, não compartilhou não, Adonis, desculpa. Não? Não compartilhou Área sua de tela aqui, trabalho. não. Está na área de trabalho. Está na área de trabalho. É, Isso aí. apareceu sua área de trabalho. Deixa eu... Então, vou fazer uma outra coisa aqui. Eu já share de uma forma diferente. Agora apareceu, mas agora sim. Tá bom? Então, Sim. os pronomes pessoais precisam ser perfeitamente assimilados. Um bom exercício é repetir até o completo desembaraço. Por quê? Bom, hoje a gente já pratica tanto. Antigamente a gente dava o curso uma semana e voltava. Na outra semana, metade das coisas as pessoas já tinham esquecido. Hoje a gente tem uma interação na internet tão grande com o Esperanto e tudo mais, que a gente já acostuma muito mais com o estilo do Esperanto e facilita o aprendizado, isso também. Então, era essa necessidade de saber sempre que, em Esperanto, a gente precisa do pronome pessoal, caso contrário, a gente não vai entender nada, porque todos os verbos têm a mesma conjugação para todas as pessoas. Então, falar uma frase sem o pronome é a mesma coisa que falar assim, não sei, não dá. Não dá para entender o que você quer dizer. Se você falar, estas floro, aí no caso do verbo estas, tem um outro significado que é a flor, né? Há uma flor. Estas flor, flor ou estas. Mas de uma forma, de estas rundo, ao chi estas releno. Então, quando você usa o pronome pessoal, você não pode falar estas releno, ou, por exemplo, estas Manuelo. Não dá para entender direitinho de quem que você está falando, né? Então, precisa sempre utilizar o pronome pessoal. Bom, uma outra coisa é aprenda a usar os particípios sem procurar sua correspondência em português, já que os particípios são empregados de modo bem diverso. Então, isso, do infano e essas ludantai. Duas crianças estão brincando. Em português não tem plural, não estão brincando, não. Só em Esperanto mesmo, porque em Esperanto o particípio, nesse caso ativo, ele aqui ele é um adjetivo, e o adjetivo combina com o substantivo, né? La ludanta knabo estas Carlo. O menino que está brincando é o Carlo. Então, que está, né? Não existe essa forma em português
o menino que está... Não teria que ser um adjetivo de brincar. E aqui eu não estou vendo nenhuma possibilidade de ter um adjetivo de brincar. Mas aqui em Esperanto é muito compreensível da forma em que está. La ludantino estas Heleno. Quer dizer, quem está, veja, ele vai para o feminino e é um particípio ativo e que virou feminino. Então é muito diferente do português. Não tem como a gente dizer que uma coisa é assim ou assado. Tem que ser aprendido em Esperanto. Isso tem que ser entendido em Esperanto. Não se descuide dos correlativos. Vocês vão aprender os correlativos. Tem que sempre sedimentá-los. Então, a gente vê os correlativos, por exemplo, kio, a gente imediatamente tem que pensar por uma coisa que termina em a. Kia, uma coisa que termina em a. O kio em o, kia em a. O kio, o nome de uma coisa, a individualização de uma coisa, é o kio. E o kia, em que cidade? Onde? Em Minas, Minas Gerais. Então, a gente tem que sempre ligar os correlativos com a forma de respondê-los, tá? Vamos ver uma parte de pronúncia de Esperanto que também não tem em português, porque são... E aí geram alguns pequenos, não grandes, problemas de pronúncia. Vamos ver aqui, ó. Consonantai grupoi. Ein, oin, uin, gne, gno, gva, gvi, kna, kne, ksi, kva, kve, kvi, kvo, mie, mene, psi, pseu, pta, pte, pti, pto, sce, sci, sfe, sfi, ska, ske, ski, skla, skle, skra, skri, skro, skru, sla, sle, sli, slo, sme, smi, sno, snu, spa, spe, spi, spo, spu, sple, spli, spri, spro, sta, ste, sti, sva, sve, svi, šli, šlo, šma, šmi, šnu, špa, špi, šra, šru, šta, šte, šti, štu, šve, švi. Muito bem. Então, algumas dessas formas são muito difíceis para brasileiros pronunciar, porque esses grupos consonantais, grupos de consoantes, os brasileiros colocam uma vogal de apoio no meio e fica feio em Esperanto, sabe? Por exemplo, guinês não pode falar guiné, gne. Você tem que falar gne, gva, gvi, kna. Aqui, então, não é, muitas pessoas não sabem falar knabo, falar quinabo, aí tá errado. Tem que falar direitinho. Kne, kine, psi. A gente fala direitinho em português psicologia, psi. Mas outras formas, a pta, a gente tenta colocar um i aqui, ó, pti, pita. A gente tenta colocar duas vogais, pite. Quando não vira piti. Aí dá piti. Mas o piti não existe, é piti. Esse é um dos mais difíceis, mas o macete é começar a falar o S, depois fala um T no meio do caminho, depois continua com S. Si, se, si, fe. Então,
dá sopradinha com S. Ska, ske, ski, skla, skle, skra, skri, né? E aí, S com K já dá um encontro legal. Scro, scru, sla, sle, sli, slo, sme. Não é sime, tá? Não é simi, é smi, sno, snu, spa, spe, spi, spo, e assim por diante. Aqui é shli, shlo, shma, mesma coisa, né? Shtu, shve, shvi. Tá bom? Tem que treinar. Isso é treino, viu, gente? Ups. Alguns fatos do Esperanto, né? O Esperanto recebeu esse reconhecimento oficial da ONU. E, de início, o Esperanto já era reconhecido na pré-ONU, que chamava Liga das Nações, e quase se tornou a língua oficial, mas por causa de um brasileiro foi impedido. Um brasileiro, e ele por uma, mas na verdade ele foi induzido pelo diplomata francês, porque o francês queria ser a língua internacional sempre, né? Dos correios, dos telégrafos, de tudo, que fosse francês. O inglês não era tão famoso naquela época. Em 1926 isso aconteceu. Aí ele foi cogitado, Esperanto, para ser a língua internacional. Aí foi um brasileiro, ele era até parente do ministro, um famoso da época do Império. Ele era parente, e esse cara falou que o Esperanto era língua de comunistas e de pessoas de baixo nível. Foi assim que ele falou, na ONU. Mas ele fez isso para a França, que era muito famosa na época, não fazer isso, pediram para esse brasileiro falar. E ele foi lá e falou na cara dura, né? E com base nisso votaram contra. Então, votaram não por causa da língua em si, mas porque era uma língua que era tida como política. Claro, na época, tinham muitos comunistas que adotavam o Esperanto. Depois, o Esperanto foi abortado até mesmo dentro da Rússia. O Esperanto sofreu demais. Quer dizer, é o ser humano, né, que vai para lá e vai para cá. Mas, em 1954, um esperantista famoso, Ivo Lapena, ele era da Croácia, um professor inglês da Universidade de Londres. Ele era muito ligado ao Esperanto, era presidente da Liga Mundial de Esperanto na época. Ele foi para foi para o Uruguai, onde que aconteceu essa reunião. E ele convenceu as pessoas da Unesco da importância do Esperanto. E ali ele foi aprovado e recomendado para as nações. Desde então, o Esperanto, a Liga Mundial do Esperanto, a UER, tem ligação com a Unesco e tem essa inter-relação forte. Mas, naturalmente, que por problemas econômicos, de imposição das grandes economias, o Esperanto não é uma língua bem-vinda, né, para esse aspecto. E aí vai, a humanidade assim caminha. Um dia se chega lá, né? E há muito interesse que o mundo continue falando inglês para a hegemonia dos Estados Unidos. Então, isso tudo é um problema sério político, mas o Esperanto corre pela eternidade, corre do lado, numa boa, os esperantistas vão vivendo o mundo do Esperanto de uma forma efetiva, a língua sempre se desenvolvendo, e a Associação Mundial de Esperanto tem uma atividade muito bonita de coligação, de união de todas
de todos os esperantistas do mundo afora. Por isso que participar, até mesmo como membro das associações esperantistas, é muito importante. Muito importante para dar valor à institucionalização do Esperanto. A gente não sabe, em tempos modernos, agora de internet, que a gente tem esse vínculo totalmente virtual, como é que a coisa vai ficar. Mas nada vai ficar muito diferente, porque esperantistas sempre vão existir, sempre estarão aí. Tá? Então, as necessidades presentes do Esperanto são, não do Esperanto em si, do mundo, né, em relação ao Esperanto. É um mundo cada vez mais consciente dos direitos das minorias, da diversidade linguística e cultural, deve-se pensar no Esperanto como uma língua de comunicação neutra e internacional. Esse é um princípio, uma coisa básica, né? A Unesco publica sempre o correio da Unesco, eu vou clicar aqui para vocês verem, esse correio da Unesco é publicado em Esperanto também, e é maravilhoso, é uma leitura fantástica. Ele é traduzido de diversos idiomas e tem em Esperanto também. Vocês podem baixar, é gratuito, é uma revista maravilhosa. Vai estar no link aí do curso seus, vocês poderão pegar, e tem discussões muito interessantes, muito interessantes. Infelizmente, uma das grandes tradutoras acabou de falecer para esse correio, né? Por isso que precisamos formar mais e mais esperantistas, né? A UEA propõe continuamente a inclusão nos debates atuais sobre direitos e política linguística, como nas Nações Unidas e na União Europeia. Sempre a UEA está presente em todas as discussões. E hoje, na União Europeia, o Esperanto tem todo um grupo de políticos lá dentro, né, naturalmente, e fazendo ou propondo sempre o Esperanto como uma solução dentro da União Europeia, uma vez que acaba, com tantas línguas, acaba se concentrando numa língua nacional, que hoje, na União Europeia, nem mais pertence à comunidade europeia. Então, ficou uma coisa meio estranha. Todo mundo está usando um inglês que não é inglês britânico, é inglês americano. É assim, a fala é americana, e de forma mesmo a excluir a Grã-Bretanha do processo. É uma coisa esdrúxula, estranha. Seria muito legal se todos ali pudessem utilizar Esperanto. Mas isso vai chegar ao tempo. Alguns fatos notáveis, não sei se vocês conhecem. Olá, tudo bom, Paulo? Não sei se vocês conhecem essa pessoa, foi capa da revista Esperanto. Ele acabou de sair da presidência da Academia Brasileira de Letras. Ele era o presidente da Academia Brasileira de Letras, é esperantista. É o Paulo Marco Lucchesi. É um esperantista famoso no Brasil, ilustre, fez uma palestra recente em Esperanto para nós, num congresso desses virtuais. Falou num Esperanto lindíssimo, ele fala vários idiomas, e é uma figura maravilhosa, o jeito de ser muito bom. Eu ainda não li os livros dele, do Marco Lucchesi, mas é uma pessoa excepcional. Não deixem de ver o Manifesto de Praga, aqui tem um link. Vocês podem ler o Manifesto de Praga, o que é hoje ser esperantista, por que somos esperantistas. Tem uma razão de ser. Ele é pequeno, ele foi assinado em 1996, no Congresso Universal de Praga. É um congresso em que os esperantistas reafirmavam os valores pelos quais eles lutam mundialmente. Manifesto de Praga. E os diálogos indígenas
que trata de um programa de fortalecer o diálogo entre os povos indígenas, os esperantistas devem se preocupar muito com os povos indígenas, porque eles são sempre impingidos a falar a língua do colonizador. E no Brasil hoje, nós temos ainda 180 línguas indígenas. Nenhuma delas, a gente nem sabe o som. A gente despreza totalmente os índios que existem no nosso país. Eles parecem que são invasores, apesar de serem os povos originais, eles são invasores. Eles aparecem um índio, e é pobre, é índio, é inculto. Então, mas eles têm cultura, eles têm uma língua, eles têm uma forma de viver que às vezes muito melhor que a nossa. Então, a gente tem que pensar um pouco mais, e o Brasil é um dos países que mais despreza essa diferença cultural. E com o governo que nós temos, piorou mais ainda a situação. A ideia é matá-los, né? Ou agregá-los à sociedade para poder roubar as terras dele e explorar. É tão simples quanto isso. Mas nós brasileiros corremos de lado. Não estamos aí muito preocupados com isso, não. Isso é uma pena. Nós tivemos vários prêmios Nobel no Esperanto. No Brasil, nós nunca tivemos um único. No Esperanto, nós tivemos pelo menos uns 11 prêmios Nobel que falavam Esperanto. O último deles, assim, mais recente, foi ele já até faleceu recentemente. Eu conheci ele pessoalmente, Reinhard Heseltine, que foi Prêmio Nobel de Economia em 1994. Ele e a esposa dele eram esperantistas. Tinha pessoas famosas como Zsuzsa Polgar, Tivadar Soros. Esse daqui, o Jorge Soros, alguns de vocês já devem conhecer, né? Esse rapaz, hoje, trilhardário, super rico, ele foi salvo da Segunda Guerra Mundial pelo Esperanto, o Soros, esse mega investidor, né? Foi salvo porque o pai dele, o Tivadar Soros, o pai dele, era um esperantista famosíssimo. E esse esperantista, o Tivadar Soros, ele, na época que os nazistas invadiram a Hungria, eles eram da Hungria, ele pegou os filhos e levou para casa de amigos católicos. E eles foram criados nessas casas, ficaram nessas casas, e o pai foi morar debaixo da ponte, literalmente foi para debaixo da ponte. Mas era um esperantista já famoso naquela época, então os outros esperantistas o ajudavam a se manter vivo, mas sempre escondendo dos nazistas na Hungria. Quando foi no final, para terminar a guerra, o pai mandou os filhos, eles eram judeus, né? São judeus, né? O Soros ainda está vivo, mas está velhinho já. E aí foi enviado Soros para um congresso de Esperanto na Inglaterra. E aí, sim, aí ele se safou e a partir disso se tornou, ele chegou através do Esperanto, foi protegido por esperantistas, mas daí ele foi estudar e tudo e se tornou o milionário que ele é hoje. Nunca ajudou o Esperanto, nem quis ajudar o Esperanto financeiramente. Mas ele é um famoso esperantista, ele nasceu falando Esperanto. Então, é só para vocês terem um exemplo. E o Marco Lucchesi, esse famoso esperantista que existe hoje no movimento esperantista. Também quer ajudar o Esperanto, mas tem muito preconceito em todo lugar contra o Esperanto e tudo mais. Um dia as pessoas chegam lá. Vamos ver um pouquinho de gramática. Então, hoje eu vou deixar o nosso querido professor... Fala, moçadinha! Olha aí, estou eu aqui, professor Nonô. Opa, pode ser Nonô para vocês, para os íntimos, já somos íntimos. Professor Nosley, ao seu dispor. E olha só, queria só dizer uma coisa para você.
Cara, eu tô muito, muito feliz de estar aqui de novo, certo? Solta a vinhetinha então. Eita! Olha aí, muito bom, moçada. Estamos aqui e agora a gente está quase nos finalmente, hein? Quase nos finalmente da classe de palavras. O que vai ser hoje? Interjeição, conjunção e preposição. 3 em 1, tipo combo mesmo. Muito bem, gente. Olha só, começamos falando aqui da interjeição. Interjeição é uma coisa muito simples, muito tranquila, muito fácil. Conceituando interjeição, o que seria interjeição? São palavras que expressam sentimentos, surpresas, certo? Ou seja, quando eu falo lá, oh, meu Deus, nossa, são expressões que expressam entusiasmo, surpresa, yeah, sempre que você tiver uma expressãozinha assim, isso é uma interjeição. Ah, professor, mas isso é muito fácil. Sim, parece que é uma coisa assim, não tinha como, que classe dá, que nome dá para essa classe de palavras, deram seu nome, interjeição. Pronto, é alguma coisa que te espanta, que te assusta, que te dá um ânimo, palavrinhas que representam esse tipo de atitude. Muito fácil, muito tranquilo, sem nenhum estresse. Se quiser botar um monte de interjeições aí, muito legal. Muito bem. O que mais, gente? Daí agora vem aquela que vem muito no seu vestibular, que é conjunção. Mas eu vou dizer para vocês, eu vou conceituar a conjunção para vocês, vou explicar como que ela funciona, mas eu vou gastar tempo com ela lá na frente, quando eu falar de período composto, porque é lá que ela me interessa, certo? Então, conceituando conjunção. O que é conjunção, gente? Conjunção é a palavra responsável em ligar orações. A conjunção vai ligar uma oração a outra. Professor, o que é oração? Pai Nosso, Ave Maria? Também, mas não é dessa que eu estou falando. Conjunção liga orações. Oração é aquela estrutura em que o seu sentido gira em torno do verbo. Ou seja, é uma frase que tem verbo, obrigatoriamente, certo? Então, isso é oração. Oração é uma frase que tem um verbo e que todo o sentido dela gira em torno do verbo. Maravilha? Quando eu falo que conjunção é aquela palavrinha que liga orações, é porque eu vou ter um período composto. Uma oração mais outra oração. Por exemplo, Noslen está muito feliz e quer continuar dando suas aulas por muitos anos. Olha lá, Noslen é muito feliz e quer continuar dando suas aulas por muitos anos. O e que está ligando uma oração a outra. Professor, mas é oração mesmo? Olha só na primeira. Noslen está muito feliz, tem um verbo. E quer continuar. Quer é outro verbo. Pronto. 2 verbos, 2 orações ligadinhas por uma conjunção. Isso é conjunção. É óbvio que dependendo do uso da conjunção, ela pode mudar o sentido ou atribuir sentidos em relação uma oração a outra. Mas isso é um assunto lá para período composto, que é lá que nos interessa isso. Só preciso que fique na sua cabecinha aí. Conjunção é a palavra responsável em ligar orações, certo? Os sentidos que nós temos em relação a essas conjunções, nós vamos ver lá na frente, no período composto por subordinação e por coordenação. Tranquilaço? Até aqui, fácil, tranquilo, sossegado. Muito bem, a aula de hoje eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com preposição. Maravilha! Se conjunção liga orações, o que é preposição? Preposição liga palavras. Ah, que beleza! Preposição é a palavra responsável em ligar palavras. Sacaram a ideia? Ou seja, é a palavrinha responsável em ligar... Tá falando muito rápido, né, pessoal? Acho que estou empolgado. Muito bem. Preposição é a palavrinha responsável em ligar 2 termos diferentes, 2 vocábulos diferentes. Certo? Tranquilaço? Muito susse. Muito bem. A preposição, então, ela acontece assim. Vai fazer essa ligaçãozinha entre palavras. Pensando lá na preposição, eu tenho o seguinte. Ela tem uma relação de semântica também, de sentido, certo? Em relação às palavrinhas que ela está ligando. Isso é muito tranquilo, a gente vai ver depois na hora de alguns exemplos para vocês. Agora, o muito legal é que eu tenho preposições que são chamadas preposições essenciais, que são aquelas que sempre são preposições, e preposições acidentais, que são aquelas quando eu tenho, por exemplo, uma conjunção com função de preposição, certo? Ou quando eu tenho 2 ou mais palavras com a função de preposição. A gente vai ver isso com um exemplo daqui a pouquinho também. Vou botar uma tabelinha para vocês, aquela coisa toda. Outra coisa legal das preposições é que ela pode se ligar a algum outro tipo de classe de palavra. Por exemplo, eu posso ligar uma preposição junto a um artigo. Por exemplo, se eu falo assim, vou na casa do João. O na, o que é o na? É o em, que é uma preposição, mais o artigo a. Em mais a vira na. Isso a gente chama de
contração, quando eu contraio duas palavrinhas, e aí eu tenho uma preposição dentro do na. Assim acontece também quando eu falo assim, naquele dia. O que é naquele dia? É o em, que é a preposição, mais o pronome aquele. Em mais aquele vira naquele. Certo? Isso é uma contração. Isso é uma propriedade que as preposições também fazem. E é aí que rola, por exemplo, a crase. Tá ligado a crase? A crase é o a, preposição, mais o a, artigo. Quando eu juntei os dois, eu tenho que crasear. Mas isso ocorre também dependendo do verbo que eu tenho, da palavrinha que eu tenho. Professor, você vai falar de crase hoje? Não. Hoje não. Teremos uma aula só de crase. E ó, sensacional essa aula, não perca. Tá chegando também. Logo, logo já falamos de crase também. Beleza? Então vamos lá. Seguindo a ideia aqui, temos outra palavrinha que nós chamamos de combinação. O que é combinação? Quando eu pego também a preposição com uma outra palavra, só que em vez de ter essa perda fonética, né? Por exemplo, lá quando eu falei naquele, é o em mais aquele. Eu tive uma perda fonética, transformei a palavra. Agora, na combinação, eu não tenho perda fonética. Quando eu falo assim, vou ao banheiro, o a é preposição, o o é um artigo. Eu não perdi nenhum fonema ali. Isso é uma combinação. Que ocorre também em alguns momentos aí. Tranquilo? Fácil isso, né? Muito fácil, muito sossegado, muito tranquilo. Muito bem, gente. Isso é preposição. Quer ver? Vamos colocar uma tabelinha para vocês aqui com algumas preposições. Sobe a tabelinha. Certo? Aí mostra as tabelinhas aqui, primeiro, de contração. Depois uma tabelinha de combinação, bonitinho. Aí nós vamos mostrar para vocês isso aí. E aí nós colocamos agora aqui para vocês, não uma tabela, volta para mim. Agora, para que você grave as preposições essenciais, hein? Aquelas que naturalmente são preposições. Preposições essenciais, temos uma paradinha para vocês. Aquilo que muita gente gosta, fica perguntando se vai ter mais, se não vai ter. Uma musiqueta. Uma musiquinha com preposição. Eu já vi música de preposição de 300 tipos. Escravo de Jó, a Barata diz que tem, e um monte. Aí eu fiz a minha versão professor Noslen, aquela coisa estranha, meio assim, meio gordinho, meio careca barbudo. Olha, eu estou bem barbudo, né, pessoal? Muito bem, mas barbas à parte, musiquinha da preposição que eu preparei para vocês. Vamos lá e solta o som. Prepara a ante, até, com dedês de em, por, perante, após, entre e atrás. São preposições sempre perigosas e pra terminar, sob, sem, sob, trás. Prepara a ante, até, com dedês de em, por, perante, após, entre e atrás. São preposições sempre perigosas e pra terminar, sob, sem, sob, trás. Meu Deus do céu, que vergonha! Ai, ai, ai. Mas é isso, pessoas. No mais, é tudo muito sucio. Um abraço. O Noslen é muito debochado, ele é muito legal. Vale a pena assistir às aulas do Noslen. Então, vocês tiveram aí uma noção de interjeições, preposições, conjunções. São essas palavras. Fala, moçadinha! Olha aí, estou eu aqui, professor. Então, é isso. Então, hoje, a primeira coisa que a gente tem que explicar em termos gramaticais é a oração, né? Então, oração, ela tem um verbo. Então, toda oração é: esses doces parecem muito gostosos. Isso é uma oração, porque ela tem um verbo. Chove muito no fim do dia. Chove, tem um verbo. Mariana fez todo o exercício de casa. Bom, o período é uma unidade de compreensão que transmite uma ideia completa com uma ou mais orações. Então, uma oração pode ser um período? Pode, se ela for uma oração só e já transmitir uma ideia, né? Mas, normalmente, o período tem várias orações. Então, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Tá? Então, aqui, olha, para dizer que não virá mais tarde, tem 3 orações, basicamente, nessa frase. Tá?
Então, mas não vão classificar, não vão entrar em detalhes nisso não, porque o importante para o Esperanto é só que vocês tenham uma noção disso. Então, preposição, como ele falou, né, toda palavra invariável que liga duas... Agora, em Esperanto, é invariável. Em português, ela varia, porque tem contração, tem o na, o do, e aí por diante, são contrações. Então, em Esperanto, a gente não tem muito isso, a gente tem as palavrinhas separadas. Elas têm a função, a preposição, de relacionar dois termos da mesma oração, estabelecendo uma relação entre eles. Bom, vamos lá. A casa de Carlos, relação de posse. Então, aparece uma preposição aqui, porque não tem jeito da gente falar casa Carlos. Precisa ter um elemento para dar uma relação, e essa relação de posse é dada pela preposição de. Ela chegou com, ele chegou com ela, companhia. Ele chegou ela, não faz sentido. Então, o com dá essa ideia que a palavra que vem à frente tem uma relação de companhia. Eu fui a Salvador, né? É a preposição para ou a, e o artigo a é a crase. Eu fui a Salvador, relação de localidade, né? Então, eu a. Eu fui ao cinema, né? Relação de localidade também. É uma relação entre as duas. Vai. Então, existem em Esperanto, da mesma forma que o português, várias preposições. Elas são primitivas, elas são palavras originais, elas não têm as terminações que a gente ensinou para vocês lá no início. Elas têm a sua forma da maneira que estão. O al, por exemplo, significa a, na direção de, anstatal, em vez de. Você veja que em português é uma locução adverbial, é uma locução prepositiva, e ela, em Esperanto, é uma única. Antal, antes, na frente de, é antal. Apud, do lado, ao lado de, che, em, junto a, mi estas che la tablo, estou junto à mesa, circal, ao redor, cerca de, eu estou em volta, circal, em volta de. Diz, é até, mas não é só esse até logo é diz revido, até a revista, né? É diz, é até. El é de dentro de, o en é dentro de alguma coisa, inter é entre algumas coisas, o ie é uma conjunção que serve para algumas situações específicas, como de, com, em, mas hoje ela está mais ligada a datas, a tempo, né? Contral é contra, chroma, além de, kun é com, por, para, post, depois, pri, a respeito de, sobre. Agora, não é sobre físico, é só sobre coisas, né? Eu falo sobre Esperanto, mi parolas pri Esperanto, porque o sobre de posição é sur, né? Que é esse aqui de baixo. Sur, sobre, por cima. Super, acima de, né? E sub, debaixo de. Então, vamos fazer uma brincadeirinha, onde que eu vou falar as preposições e vocês vão tentar lembrar elas em Esperanto, tá bom? Vocês, nessa altura do campeonato, já sabem muito delas. Então, como é que eu falo na direção de, Paulo? Na direção... Pode deixar o microfone aberto agora, só um momentinho. Na direção de... Para um local. Por, ao, Isso. Ao invés de, como é que fala? Anstatal. Anstatal.
Anstatal. Anstatal. Na frente de. Hã? Antal. Antal. Vou pegar aqui. Antal. Tá na geladeira. O que está na geladeira? Desculpa. Antal la fridujo. É, Antal la fridujo. la fridujo. Não, essas en la fridujo. En la fridujo. Está na Não, geladeira. ŝi estas antaŭ la fridujo. Yes, essas en la fridujo. Yes. Olha, e o que significa apud? Ao lado. De- Ao lado de. De Ao lado. Itche. Essa daí é mais Che, é, che, em. Junto de. junto Junto de alguma coisa. alguma coisa, isso mesmo. O que é tircal? Essa é fácil. Ao redor. 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 E como é que fala até? Diz. Diz. E como é que fala de dentro de? Saindo de dentro de? Elo. É, muito bem. Elo. Como é que fala dentro de? Dentro de. Dentro do... En. Isso. En. In. E como é que fala entre um e outro? Inter. 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 E como é que fala aquela em na hora que é específica? É o Ie. Ye. yeah. Ye. Fala contra, Contra. Contral. montral. Contral. E como é que fala além de, exceto? Crom. Croma, isso mesmo. E com alguém, eu estou em companhia de alguém. Kun. Kun. Perfeito. E esse presente é para você. Esse para é Por. por. Isso. Por. Ele vem depois de mim. Post. 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 E como é que é falar a respeito de alguma coisa? Pri. Pri. De E Priscila. Minha filha chama-se a respeito de. Ah, meu Deus. Priscila. Pri. Sabe a origem de... Pri. Minha filha também chama Priscila. E sabe o que é a origem de Priscila? Vem A origem de Priscila. do nome Priscila. Vem de Prisca. Eu aprendi isso na viagem que eu fiz a Roma. Antiga, né? Prisca. Prisca, que deu a origem de Priscila, né? É a pequena que foi a primeira. Prisca, em latim, é primeiro. Então, é porque ela foi a primeira mártir. Priscila. É antiga, né? É o espírito mais antigo aqui de casa, a minha filha. Eu chamo, você é a antiga, eu sou o jovem, você é a Foi antiga. a primeira. É a primeira. Você É a primeira, né? é Priscila. É no sentido de ser primeira, né? Não antiga, né? Normalmente os que são primeiros são os antigos, né? Bom, né? Ela é mais antiga. Você é mais antiga. Sub é sob, já falei. E o sen é sen, muito parecido. E Sim. por cima de Super. super. E sobre alguma coisa. Sur. Sur. Eu acho que aí vocês aprenderam toda essa nossa tabelinha, que são as preposições mais importantes para vocês. Tá? Essas são as essenciais, né, Adonis? Essenciais, né? Conjunções. Então, o que a conjunção faz? Liga duas orações. Ela liga uma oração com outra oração. Então, não precisamos classificar, a fita a gente classifica em português, adversativa, sei lá, uma opção de conjunção. Conjunção significa ligação. A palavra conjunto, né? Conjunção. União, junção. Muito bem. Gramaticalmente, a conjunção é uma palavra invariável. Então, nós temos várias palavras invariáveis esperando, vocês já acostumaram a fazer, cuja função é ligar orações ou termos do mesmo valor gramatical. Por exemplo, o e.
Ele liga duas orações, né? Ele andou e correu. Como pode ligar dois elementos, por exemplo, similares, banana e maçã, né? São duas frutas, então estou ligando. Faz sol, mas está frio. Então, existe também algumas conjunções, aqui uma oração, aqui outra oração, tem dois verbos e tem uma conjunção no meio, né? Que, no caso, é uma conjunção adversativa, porque ela fala o contrário do que a outra está dizendo, ou quer dizer, né? Joana comprou maçã e banana. Você pode dizer, nesse caso, que Joana comprou maçã e Joana comprou banana, coisa que a gente não fala. Ela estaria ligando duas orações, mas no caso ela liga dois elementos semelhantes, de mesmo valor. Então, há vários tipos de conjunções, não vamos deixar de ter, mas alguns tipos aqui, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. A gente tem a mesma coisa em Esperanto. Então, Esperante, quer dizer, em Esperanto é kai, nek, são as aditivas, né? Então, o kai, por exemplo. Luiz é um aluno bem educado e gentil. Ludovico estas bone educita kai gentila. Kai. E é uma palavra primitiva e sempre usada assim, né? E, por exemplo, sed, tamen, são adversativas. Scivolis este pianistino. Sed, então, o tamen também caberia no mesmo lugar. Ó. Scivolis este pianistino, tamen ŝi ne studadis muzikon. Mas ela não estudava música. Ou você trabalha ou estuda. Alvi laboras, alvi estudas. A gente tem a mesma forma em português, né? Eu vou viajar por isso. Então, isso é o do em Esperanto. É um do conclusivo, né? Do mi devos las, terei de deixar a aula. Do mi devos las la lezione. Tá? Tem as explicativas, por exemplo, por que dá o char. Não compareci à festa porque não fui convidado. Mi ne ĉeestos la feston, aqui ĉeestis en la festo, ĉar mi ne estis invitita. Tá bom? Vocês têm dúvidas sobre o que é uma conjunção? Ela existe em Esperanto como existe em português. É isso, não tem maiores dúvidas aqui. Conjunctio em Esperanto, as mais importantes são ao, eu, char, é o porque junto, que vem na resposta, tá? O chu, esse é o bela confusão do nosso C com o C, que é o chu como conjunção, ele é o C de uma frase que tem dúvida. Por exemplo, eu não sei se eu sairei hoje. A gente usa em português se, mas em Esperanto, se a gente está expressando uma dúvida, então você tem que usar a preposição chu, que normalmente vem no início da frase para fazer pergunta. Aí, Esperanto. Mi nescias, chu mianos rodeiam. Chu. E falar se está errado, tá bom? Do é para concluir. Então, pois, portanto, é do. Cai é o famoso e, conjunção e. O que? Esse é para unir duas frases que uma complementa hoje, ou como objeto direto, ou como sujeito. Então, a gente usa o que, né? Ou como uma frase predicativa, né? Esse é o que não dá para substituir por o qual. Esse não dá. Não dá para substituir, é uma conjunção
que não dá para substituir por o qual, porque o qual é um pronome relativo. Quando dá, ele é pronome. Essa é a dica, né? A dica é essa. Em português. Então, esse ainda é um ponto de muita dúvida, porque muitos brasileiros que não aprendem profundamente ou mais, com mais detalhe esperando, falam o quê? Totalmente errado, em frases totalmente erradas. Me pensas, por exemplo, Maria, que o estudas em La Lerney, em vez de falar que o estudas em La Lerney, diz Maria, que estudas em La Lerney, aí fica tudo errado. Até soa mal no meu ouvido. Mas isso é o costume, a leitura faz a gente sempre acertar isso. O Kvankam, ainda que, apesar, embora, Kvankam, né? Embora, o famoso embora. O que é embora, gente? É uma contração, uma preposição que é uma contração. Em Sabe? boa hora. Em boa hora, isso mesmo. Ela veio de em boa hora. A justa posição. Na verdade, ela é uma contração de uma locução. Nek é o mesmo nem nós. Olha é do que. E o se é a famosa preposição que traz uma condição. O nosso se também serve para condição, mas esse nosso se também serve para essa. Aí que vem a confusão, a oração interrogativa, indireta. Né? Tamen, todavia, ele é muito parecido com o sed, todavia, entretanto. Tá? Muito parecido. Os dois são exatamente iguais. E aí faltou falar das interjeições. Como qualquer língua, o Esperanto também tem interjeições, como o Noslen falou, né? Então, são interjeições, ora bolas. Em Esperanto é ha, ho, nu. Nu é para chamar alguém. Nu, veja isso aqui, nu. Rodio, e assim por diante. Tá? Interjeições interiectioi kai interiectiai exprimoi. É bom você saber isso. Bonvenon, vamos ver, depois eu vou perguntar a vocês de novo. Bonvenon, bem-vindo. Bonvolu, por favor. Rove, que lástima, que chato. Né? Que coisa... O que vai acontecer? Rove. Nedankinde, de nada, isso é muito usado na internet. Nu, ora, bem, é mais para chamar, viu? Saluton é o nosso olá famoso. Adial diz, até, né? He, olé, he, assim num time de futebol, he. O Rá é igual o nosso A mesmo. Rá, só que você fala ele antes, né? Inclusive, para atender telefone, é hallo, em Esperanto. Hallo. A gente é para atender telefone. Amen. Amém, assim seja, mas o amen não é muito usado em Esperanto. Usa-se o dialesto para oração. Hop, opa, hop. Mais ou menos isso. Psst, esse é o psil. Parece com o nosso, né? Silento. Cala a boca. Fica em silêncio. Né? A gente não fala... não, deixa eu falar. Ro, ó. Fi, que coisa ruim, hein? Fi cruzes, isso aí é horrível. Fi. Bonne, muito bem. Belle, belo. Isso, brave, é o famoso bravo, né? Brave em esperanto. For, para fora. Vivo, que viva alguma coisa, né? Coragion, coragem. Quiete. Fica quieto. Cielo, céus. Antauen, para frente. Atento, tenha cuidado. Ao la diablo, ao diabo.
Também essa expressão tem uma expressão mais simples em Esperanto, diable. Diable. Damne. A gente também fala damne. Damne é danado. Tá danado, damne. Uma coisa danada, uma coisa ruim. Danado, né? No Guia da Malapé, eles usam muito essa palavra, diable. Diable. O damne, por exemplo, é usado como danado. O que é danado? É enviado para os infernos. Isso quer dizer danado em português. Só que a gente nunca entende assim, né? Ele está danado. Tem a mesma palavra, ele está condenado. Também vem da mesma região da palavra danado, condenado. Cão danado? Com damnita, damne, enviado, digno dos infernos, vá para os infernos. Né? Damne. For de ti, saia daqui, né? For de ti, a gente usa esse ti aqui. La cielo dono. Tá? Aqui falta o quê? Que la cielo dono? Que la cielo dono? Queira Deus. Dio volo Dio. Volo Dio. Oxalá. Que, aliás, vem do árabe, né? Que em espanhol, Oxalá, a gente nem usa como nome do santo do candomblé, né? Oxalá. O Oxalá é que queira Deus. Inshallah. Em nome de Deus. Inshallah, em árabe. Veio do árabe. No bone. No bone. Agora tá bom. No ye, seja de acordo. Per mia honoro, pela minha honra. Vorto de honoro, vorto de escolto, né? Ye mia vorto, pela minha palavra. Pro Dio, por Deus, por causa de Deus, né? Ao per Dio, por meio de Deus. Yen vihavas. Aqui, ora, aí está. Yen vihavas. Então, como é que a gente fala uma expressão muito usual? Vamos. Em Esperanto, vamos? Como é que vocês acham que a gente tem que falar? Irunim. Chuniro. 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 Vamos? Yes. Você está, na verdade, perguntando, professor. Chuniro. Que outra expressão que vocês gostariam de saber, além dessas? Difícil? Então, já que está difícil, vamos fazer mais difícil agora para vocês. Que delícia. Eu vou pôr um passarinho aqui para vocês brincarem com o passarinho. Adonis. Oi. Rolvê. Falam muito, os jovens falam muito rolvê. Sim. Vou ver, que chato. Né? Vou ver. Ou de espanto também, tá? Vou pôr um passarinho para vocês verem. Adonis, Oi. e aquele V alt si. V alvi, né? V alt si. V alci. Eu ouvi essa expressão uma vez. Não sei se é V alt si ou V alt si. V alci é uma coisa assim. Eu não sei nem como é que falar. V alci. Vergonha para você. Ai de ti, né? Ai de ti, né? Ver alci não seria vergonha para você, ou uma coisa chata. Você fez uma coisa errada, ver alvi. Shame on you, seria do inglês, né? Seria algo mais parecido. Poderia ser isso. Ver alvi. O ti não é mais usado, né? O ver alci, eu estou dizendo que é antigo. O ti é o que eu ouvi há muito tempo, eu li, né, num livro antigo, mas não é mais usado, né? Tá. Então, vamos lá. Como é que fala de nada? Vamos lá. Nedankinde. Nedankinde. Vamos abrir o microfone. Como é que fala? Que chato.
Rover. Rover. Como é que fala? Fica calado. Silento. Silento. Lento. Lento. Silêncio, né? Como é que fala? Cruzes. Que coisa horrível. Fi. Fi. Ih, Fi. como é que fala? Bravo. Brave. Brave. Isso. Viva. Vivo. 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 Coragem. Coragem. Ah, Coragem. 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 Quer dizer, bravo coragem. Ao coragem. Coragem. Quieto. Coragem. Fica quieto. Fica quieto. A gente fala fica quieto. Kviete. Como é que é? Quiete. Kviete. Quiete. Kviete. Quiete. Para frente. Kviete. Antauen. Antauen. Presta atenção. Cuidado. Presta atenção. Atento. 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 Ao diabo. Diable. Diable. Ao- É. Diablo. Existe uma. Eu vou Mas ensinar. não é ao la diablo? Fala Mas pode diabo, ser ao la diablo. O diabo. diablo. Então, existe aula diablo, diable, diablen. Vai para o diabo. Diabo. Opa, essa é Opa. boa. Essa é boa. Aí não. Essa eu vou guardar no meu caderninho. Então, Tem muitas pessoas. dizer, essa é excelente também, né? Como é que fala? Vai a merda. Tiro merden. Tiro merda. Almerdo. Ou simplesmente merden. Merden. Essa é boa. Gostei. Merden. Não, o Sabe- nome em Esperanto é muito simples, é muito pequenininho, né? FDP, como é que fala Esperanto? Fodopô. Não, não é Fodopô, não. Agora jutei, Como não é que é sei. filhote de alguma coisa? Não é ido? Filhote. Ido. Ah, Fedido. fudido. Putinido. Ide. Putinido. Hein? Putinido. Eu inventei, Fedido. acho que eu inventei uma, dona Fedido. Fedido. Não, é Putinido. Ido dela. Putinido. Mas não é filho do Putin, não, apesar dele ser mesmo. Não, mas cabe bem, cabe bem. Sabe bem Putin, né? Bom, está bem assim. Como é que fala? Está bem assim. Nubone. No bom, né? No bone. De acordo. Tá bom, tudo legal. No No Yes. yeah. Yes. Yes. Olha aí, agora você já tem isso. Ora, aí está. Como é que fala? Yen, Yen Vihavas. yen vihavas. Tá? Bom, Adonis, ótimo. Enordo. Enordo também pode ser, onde está dentro dessas. É ok. Enordo, né? Enordo. Também pode estar aí dentro dessas, né? Pode. Enorde está em ordem. Enordo ao enorde. Tudo junto. É a mesma coisa. Adonis, você não mandou isso pra gente ainda não, né? O Pra quê? gente estudar. Você não Eu- mandou Isso isso. que eu ia falar. Calma. Semana que vem ainda tem mais uma aula. A gente vai com calma. Bom, esse daqui acho que eu já dei em lições anteriores, mas é bom recordar, né? Esperanto tem os chamados numerais. E numerais podem ser os cardinais 1, 2, 3, os ordinais primeiro, segundo, terceiro, os fracionários meio, 1/3, 2/5, os multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo. Você vê que disso tudo aqui, você tem que aprender todas as palavras diferentes. E elas se referem tudo ao número 2, por exemplo. 2, segundo, meio, dobro, dueto. Tudo
palavras completamente diferentes. Em Esperanto, essas palavras são formadas por sufixos. Então, a gente precisa só saber um sufixo e os números, e a gente forma essas palavras. Entenderam? É muito mais simples falar os numerais em Esperanto, né? Em Esperanto, você tem tanta palavra nombroi, para números, quanto numeroi ao ordonombroi. Quer dizer, numeroi é quando você pergunta assim, qual o seu número de telefone? Aí você fala aquele número inteirão. Qual o número de alunos na sala? Não é número, é nombro, é a quantidade. Então, tem dois números esperando, um que expressa a quantidade e outro que expressa um número que a gente diz de ordem. Por exemplo, a numeração das casas, numeração do telefone, isso tudo é um número em Esperanto. Tá? Um pouquinho diferente do português, isso aí. Então, em Esperanto, os nombroi são todos esses, né? Basicamente, vocês precisam saber de 1 a 10, mais o nulo, precisa saber o cent, precisa saber o mil, precisa saber, acabou, e depois milhão. Então, o resto tudo é combinação desses números. Mas para falar os números em Esperanto, tem que treinar. Isso nós já explicamos para vocês aí para trás, mas aqui é só uma recordação, porque é importante a gente ter os números como referência. Tá? Aí nós temos os numerais ordinais, né? Que é simplesmente a colocação de um A no final dos cardinais ou cardeais. Então, unua, dua, tria, deca, dudeca, centa, mila. Né? Então, aí são esses, unua, dua, tria, deca, dequidua. Então, quando a gente... porque normalmente é separado, dequidudu. Mas quando você vai formar uma palavrinha só, você põe um tio no meio para separar. E o dudek, que já era uma palavra, virou dudeca, e o acento caiu no D. Por causa do A, formou uma terceira sílaba. Né? Então, o acento muda de posição. Centa, centésimo. Ducent, kvardek, sessa. Ducent, kvardek, sessa. Ducentésimo, quadragésima sexta. Substituindo a terminação. Eu tenho problemas para falar isso em português. Eu não sei se é só eu, mas eu prefiro nem falar os números ordinais acima de 100. Todo mundo tem problema. Eu acho que sim. É porque é muito complexo isso. E muito pouco usado. Né? Substituir. Mas em Esperanto é muito simples. Basta pôr um A. E aí não tem problema. Substituindo a terminação A pela terminação E, teremos os advérbios ordinais. Né? O nue, primeiramente, due, em segundo lugar, trie, em terceiro lugar, e assim por diante. Né? Muito bem. Tem um link aqui que eu deixei. Se quiser aprender mais sobre os numerais, vocês vão lá no Esperanto Sem Mestre, tem milhões de coisas explicando detalhes dos ordinais. Fiquem à vontade para aprofundar. Esperanto Sem Mestre sempre é uma boa referência. Né? Então, vamos ver agora, vamos fazer um pouco de exercício de números. Qual que é esse aqui? Que esse é o seu número? Sep. Caetio? Dec. Caetio? Dudek uno. Uno. Trebone. Caetio? Tridec que vem. Tridec vem. Que vem. Cuidado que o acento cai no tridec. Tridec. Tridec vem. Dudec uno. Aqui? Kvardek sep. Trebone. Esse daqui?
Kvindeknau. Vindeknau. Vindeknau. Esse? Sepdekdu. Du. Sesdekdu. Trebone. Kaitiu? Sepdektri. Tri. Tri. Trebone. Kaitiu? Centdu. Centdu. Centu. Kaitiu? Tricent. Tridek. Tridektri. Tridektri. Tridek. Tri. Trebone. Kaitiu? Kvartcent. Kvarcent. Kvindeknau. Kvindeknau. Kvarcent. Kvarcent kvindeknau. Kvarcent kvindeknau. Kaitiu? Kvindcent. Vincent. Vincent. Kaitiu? Tricentdu. Sescentu. Sescentu. Yes. Kaitiu? Sepcent. Kvardekses. Kvardekses. Sepcent kvardekses. Trebone. Kaitiu? Oxcent naudeknu unu. Naudekunu. Ege. Kaitiu? Naucent. 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 Sepdekvin. Kvin. Septekvin. Trebone. Kaitiu? Mil. Dudektri. Dudektri. Mil dodektri. Trebone. Bone. Então, vamos praticar um pouquinho a língua. Nun mi demandos vin, ni parolos iomete pli en Esperanto nun, kaj mi demandos vin, kaj vi devos respondi vidante la bildon. Então, vendo as figuras, vocês vão também responder, tá? Todo mundo praticando. Vamos lá. Vido Adamson curas, kaj la hundo curas post Adamson. Ĉu vi komprenas? La hundo curas post Adamso. Do, Adamso ne staras, li ne staras. Adamso curas. Ĉu la hundo curas? Kiu povas respondi? Yes? Yes. Yes, la hundo Yes, la curas Ankaŭ kuras. post Yes. La hundo curas. Ĉu vi curas? Ĉu vi curas nun? Ne. E me curas. E Mi curas. sidiĝas. Visidas. Mi sidas. Sed visidas. Ĉu bone? Ĉu Adamso estas tio senhor. Ĉu Adamso curas post la hundo? Ne, Eh? ne. Ne. Adamso curas antaŭ la hundo. Anta la hundo. La hundo curas post Adamso. Ripeto. La hundo La hundo kuras La hundo? post la danco. curas La hundo la dança. Post Adamso. Ĉu vi curas post la hundo? Ĉu vi ne? Ne, mi ne kuras. Ofte mi curas post hundoj. Visida. Ne diru tion. Mi curas post la hundo. Bone. Ofte mi curas. Hodiaŭ mi kuris post mian hundon, kiu fuĝis. Ĉu vere? Vi laboras kun hundoj, ĉu ne? Do vi ĉiam devas kuri post hundoj. Ĉar ili Yes. Precipe mian hundino. Via hundino curas pli? Yes. Mia hundino ofte fuĝas. Ĉar ŝi volas trovi amantojn, ĉu ne? Mi faras malvarman hundon de mia hundo. Ĉu la hundo kuras post vi aŭ vi kuras post la hundo? Vi. Kiu povas respondi? Mi? Mi curas post. Vi kuras Mi post. kuras. Yes, tre bone. Bone, povas esti ke la hundo kuras post vi, sed tio estas tre komplika afero, ĉu ne? Ĉu la hundo Timas post mi? Ne, la hundo ne kuras post mi. La hundo simple kuras post Adam. Nun, vidu kion okazas. Adamsos iras, kiel ne diras, monte, ne monte. Mi confuzas la grimpas la arbon.
Adamso grimpas la arbon kaj prenas la branĉo de la arbo. La trunco kaj la branĉo de la arbo li pendas sub la branĉo de la arbo. Ĉu vi komprenas? Yes. Yes. Kaj la hundo mordis la pugon de Adamso. Ĉu vi komprenas pugo? Adamso havas pugon. Tio estas la Yes. pugo de Adamso. Mi ne konis tiun vorton. Pugon? Ĉu vere? Pugon, mi ne konis. De kiun vorton vi konis por tio? Estas la vorto de la tago Ah, la por vorto. mi. Sed ekzistas alia vorto por di. Vidu, vango, tio estas vangoj, ĉu ne? Yes. La vangoj de la vizaĝo, sed vi sidas sur du vangoj ankaŭ. Estas sidvango. yes. Yes, sidvango. Vango, yes. Yes. Estas la sidvangoj. Vango. Bone. Ĉu la hundo kuras post mi? Bone. Nun, la hundo pendas. Vidu la hundo pendante ĉi tie. Ĉu Adamso kuras nun? Ĉu li kuras nun? Ne. 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 Adamso Grimpas. grimpas. Adamso Li grimpis la arbon kaj nun li grimpas. vidu, li pendas. 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 Li pendas sub la arbo, sub la branĉo. La branĉo de la arbo. Yes. Ĉu la hundo pendas? Kion vi pensas? Ne, la hundo. Yes, la hundo Yes, pendas. li pendas. Li pendas. Pendas. Ĝi Li pendas kaj mordas la sidvango de Adamso. Yes. Ĝi mordis la sidvango de Adamso kaj nun ĝi pendas. Ĉu sinjoro Adamso pendas? Yes. Sinjoro Yes, li Adamso pendas. pendas aŭ ne? Senhor Adão. Yes, li pendas. Li Pendas. Sur. Sur la la branĉo. Sub la branĉo de la arbo. Sub la branĉo. Arbo. Yes. Ĉu mi pendas? Mi Adonis. Ĉu mi pendas? Ne. 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 Mi ne pendas. Oh, ve. Yes, Adonis ne Adonis ne pendas. Ne pendas. Yes. Ĉu mi sidas aŭ ne? Yes. Yes, Adonis Yes, li sidas. Yes. Sidas. Tu vestidas. Ĉu vi pendas? Ne. Ne. Yes. ne. Vi ne Ne pendas. pendas. Ĉu Ne vi pendas. staras? Ĉu vi ĉiuj staras? Ne. Ne. Ni Ni sidas. sidas. Ni ĉiuj ne staras. Ni sidas. Vi Sed sidas? sidas. Yes, bonege. Sed sidas. Ĉu sinjoro Adamso sidas? Ne. Ne. Senhora Adamso pendas. Pendas. Tre bone. Senhor Adão. Pendas. Ĉu sinjoro Adamso flugas? Flugas. Kiel birdo. Flugas? Uau. Ne. Ne. É. Senhora Senhor pendas. Adamso. Pendas. Yes. Do. Li ne flugas kaj pendas. Ĉu la hundo iras post Adamso? Nun? Ĉu la hundo iras post Adamson? Ne? Ne. Ne iras post Adamso. La hundo mordis la pugon de Adamso. Kaj pendas. Devas Do, mi Ah, que faris adoro. sed kiu povas diri pri tiu figuro, pri tiu bildo? Nun, kion vi povas paroli normale? Quem que pode falar sobre essa figura? Diversas frases. Kion vi povas diri? Kiu povas diri? Neniu? La signoro Adamso fuĝas de la hundo kiu kuras post lin Vi? kaj Depois, kaj la hundo provas mordi
la pugon de signora Danson. Adamso. Do ambaŭ kuras, ĉu ne? Sed en tiu situacio, Paulo, kio okazas? In tiu situacio, la signora Danso grimpis la arbo kaj pendis sub la branĉo de la arbo, kaj la hundo, la malbona hundeto, mordas la pugon de signoro Danso, kiu krias, ho ve! Ho ve, vi mordis la pugon de Adamso? La pungo de senhor Adamson doloras ali. Ĉu vere? Jes, eble jes. Bone, mi iros antaŭe. Bone. Nun Adamso falas. Vidu la hundo estas kiel en animita evidenoj. Vidu la situacio. Kaj la situacio. Adamso falas. Ĉu ne? Ĉu Adamso pendas nun? Ĉu Adamso pendas? Ne, Ne, Adamso Adamso falas. Ĉu la hundo falas? Jes, la hundo ankaŭ falas, ĉu ne? Yes, la hundo Hundo ankaŭ falas. Ankaŭ falis. Jes. Ĉu vi falas nun? Ĉu vi falas? Ne, mi ne falas, mi Ne, parolas. ne. Mi ne falas. Kaj ĉu la libro, ĉu la libro falas? Ne, Ne, Ne. ne falas. Ĉu la hundo kuras nun? Ne, Ne, la hundo ne, la hundo ne kuras. ne kuras. Ĉu Adamso kuŝas? Iasence jes, ĉu ne? Kuŝas, vi komprenas kuŝas? Puxas. Está deitado? Yes, iasence jes. Li Yes. kuŝis sur la planko, sur la grundo, a terra, sur la grundo. Ĉu la hundo iras? La hundo? Ne. ne. La hundo. La hundo neniam plu iras. Yes. La hundo forpasas. Ĉu vi iras nun? Jes aŭ ne? Ne. Vi ne? Ne. Vi sidas. Ĉu Adamso dancas? Ĉu li dancas? Ne. Ne. Adamso La hundo dancis. Da. Vidu la hundo, kia bedaŭro. Vidu, ŝi trinkas, li manĝas. Ŝi trinkas, li manĝas. Ĉu ŝi trinkas? Yes. Yes. Jes. Yes, ŝi trinkas. Ĉu vi trinkas nun? Ĉu vi trinkas? Ne. Mi trinkas akvo. Ah, vi Trincas aquo. trinkas akvon. Trincas aquo. Akvon. Mi trinkas akvon. Aquon. Aquon. Yes. Ĉu sinjoro trinkas? Ĉu la sinjoro trinkas aŭ manĝas? La signoro manĝas. Manĝas. No, no, la signora manjas. Ĉu vi nun manĝas? Ĉu vi manĝas? Ne, Ne. ne, mi ne manĝas. Nun mi ne manĝas. Vi nur vidas a leciono. Yes. E trincas. Então, essa parte aqui é só um treinamento que eu pretendo dar para vocês depois que acabar. O Nestor, a gente tem muita pergunta e resposta para vocês responderem sobre figuras, sobre exemplos. Vocês acham isso legal? Ou a gente pode, vocês gostariam de fazer uma leitura de um livro? Pensem nisso. Mas isso é só um exemplo do que a gente vai fazer com vocês. Bom, agora eu vou deixar para vocês estudarem esse vocabulário, tá? É um vocabulário relativamente longo, é a última lição, então vocês têm que estudar isso bem em casa. Tem
um diálogo longo, relativamente longo. Ele aqui está em português, então só para vocês entenderem o sentido, não está traduzido ao pé da letra, porque eu quero forçar vocês a entenderem a coisa em Esperanto. Então, vocês vão ter um diálogo entre dois amigos, e esse diálogo eu gostaria que vocês fizessem a gravação desse diálogo, como vocês têm feito, porque eu vou pegar a melhor reprodução que vocês fizerem e vou colocar aqui para os alunos futuramente ouvirem, tá? Então, quem puder participar, eu vou deixar isso como uma tarefa, vocês gravarem esse diálogo em Esperanto para a gente colocar aqui, tá? E o exercício de casa, que está nesse link aqui, só clicar, o exercício vai estar aí. É um exercício não tão longo, ele só tem umas, sei lá, tem várias páginas, tem uma tradução para fazer pelo Google, que eu vou depois dar a tradução correta, e vocês complementarem as preposições de ocorrência. Aqui explica uma coisinha um pouquinho maior, que é o que é sintagma. Tem esses 2 vídeos aqui para você saber mais sobre sintagmas, porque sintagma é uma coisa importante em Esperanto, principalmente os sintagmas verbais em Esperanto, pelo aparecimento do acusativo. Então, é um conceito moderno de linguística, mas é importante vocês terem uma noção. Então, tem esses 2 videozinhos para vocês estudarem e ver esse material. Depois, vocês fazerem esse exercício que vem em seguida, para ver o que é sintagma nominal, sintagma verbal, nominal, detalhe. Não é muita coisa, vendo os vídeos, vocês vão entender bem. E aqui tem um texto que, em Esperanto, eu acho que vocês já estão quase na condição de entender esse texto em Esperanto. Eu estou querendo que vocês procurem sujeitos, predicativos, objetos diretos, objetos indiretos, nesse texto em Esperanto. Se não compreenderem, pode fazer a tradução automática pelo Google, ele já traduz todo o texto para vocês terem uma ideia do que estão falando. Mas, se não precisar dessa tradução, tanto melhor. Tá? Tá bom assim? Então, essa semana eu vou imediatamente fazer um PDF desse material e vou enviar para vocês estudarem. Então, só fica faltando esse pequeno detalhe do Nestor. E na semana que vem, nós estamos encerrando a última aula. E aí a gente decide na semana que vem que dia que a gente vai ter aula de conversação. Que eu vou dar uma aula especial de conversação, não só para vocês, mas aí eu já vou chamar todo mundo do... Vai ser igual o CAP Duolingo, a gente vai ter uma aulinha, mas é só perguntas e respostas, e textos, e figuras, e tudo mais. Então, vai ter um curso de conversação mesmo, né? Conversação básica do Esperanto, vocês firmarem conceitos de conversação. Não é um curso formalizado, mas é um curso de várias ideias de conversação, já não mais preocupado com só ensinar gramática, vocês aprenderem o Esperanto mais de falar, né? A gente tem que treinar. Tá bom assim, gente? Estão cansados? Eu também? Yes. Tá ótimo. Aprenderam bastante? Então, Tá bom. Sim. e aí a gente vai parar essa gravação.